Hoje eu vou falar de 10 ervas medicinais fáceis de cultivar para você ter na sua casa. Você com certeza já ouviu falar de uma tia, de uma avó, de uma mãe, que tal erva é bom para tudo, né? Você pega às vezes um saião e a mãe fala, saião é bom para tudo, lavanda, alfazema é bom para tudo. E na verdade não é bom para tudo, né? Não tem uma erva que é bom para tudo. As ervas têm algumas propriedades mais características delas, né? Princípios ativos que funcionam melhor para determinado tipo de ocasião, de doença, de ferimento, qualquer coisa assim. E às vezes elas têm muitas propriedades, mas sempre existe uma propriedade que é maior do que outras, que é o melhor que aquela erva pode proporcionar, né? Então, dentro desse quadro, existem as ervas chamadas milagrosas, que são as ervas que são muito boas para um determinado fim e ela ainda tem diversas outras propriedades, princípios ativos que servem para outras coisas. Por exemplo, para não ficar muito na teoria, você pode pegar uma planta que ela serve para dor de cabeça, que ela é analgésica, serve para dores no corpo, mas ela também é anti-inflamatória e ela também é antibacteriana e ela também serve para passar sobre feridas. Então, entende? Ela tem diversos tipos ao mesmo tempo que ela pode ser diurética também, então ajuda em algumas propriedades digestivas. Então existe essa grande possibilidade de princípios ativos que uma erva pode ter, que pode cuidar da sua saúde, mas ela sempre vai ter alguma coisa que é mais forte, que é mais determinante, que é mais característica dela. E eu vou trazer aqui 10 ervas que têm potenciais muito fortes, característicos dela, mas que também abrange uma possibilidade de cuidar de uma gama de doenças diferentes, que tem muitas formas de tratamento, ou que se você tratar de uma forma, ela vai cuidar de outras coisas também. Enfim, vocês vão entender. E tem uma outra coisa que torna determinante também o fato de uma erva ser milagrosa, ou funcionar muito bem, ou ser muito eficaz, que é o afeto, o carinho, a relação que a gente tem com aquela erva. O tempo que a gente cuida, ou então as histórias que a gente já ouviu sobre ela, ou o próprio carinho, o contato que a gente tem quando a gente cuida de uma erva, de uma planta, durante muitos anos, a gente tem um certo apreço por ela, e aquilo com certeza acaba afetando a forma como aquela erva age dentro do nosso corpo também, quando a gente faz ingestão, quando a gente faz uso, até quando a gente faz cosmético também. Então eu destacaria isso também, a relação que a gente tem com a erva não é menos importante do que os princípios ativos que ela traz pra gente. Tanto que existem uma infinidade de ervas que cuidam da mesma questão, mas as pessoas costumam ter apreço a uma ou duas ou três, porque é aquela erva que ela cuida, aquela erva que ela conhece, aquela erva que vem da história da família, que vem da tradição, e isso pesa muito também. Então você, ao conhecer essas ervas e escolher cuidar e cultivar essas ervas que eu vou trazer aqui para você também tem que pensar por esse lado, se é uma erva que você gosta, se tem afinidade, se você quer cuidar, se você quer estar podando, fertilizando, cuidando daquela terra, daquele solo, se aquela erva vai te trazer um prazer terapêutico no momento em que você estiver cuidando dela. Então tem tudo isso também que faz a erva se tornar milagrosa, né? Entre aspas. E vamos para a primeira erva, que é o alecrim. O alecrim todo mundo conhece, quem não tem um pé de alecrim no quintal de casa, né? A não ser quem não tem a casa, mas mesmo quem mora em apartamento, às vezes tem um pé de alecrim num vasinho, na janela, na varanda. É uma erva que tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias também, ela ajuda na digestão. O grande poder do alecrim, alguns dizem até que é a erva da alegria, né? Pelo próprio nome, é facilitar a circulação sanguínea no nosso corpo. Então ele dilata os vasos, ele regula a pressão arterial, ele faz o sangue chegar no corpo com mais facilidade. Essa é a grande característica dele. E por fazer isso, ele acaba tratando várias doenças do sistema imunológico, cardiovasculares. E ele também é muito bom para digestão, acho que eu já falei, e para sistema respiratório também. Ele tem propriedades que facilitam o descongestionamento das vias aéreas, das vias nasais. E ele, uma coisa muito boa do alecrim é que é culinário, é aromático. Você não precisa fazer um chá do alecrim, você pode cozinhar a sua comida junto do alecrim, né? Se você gosta do sabor. Enfim, dá para explorar diversos pratos, diversas formas de usar o alecrim na culinária. É muito fácil você encontrar muda de alecrim, né? Em qualquer floricultura, em qualquer loja de flores, de plantas você encontra. Plantar de mudinha é muito tranquilo, difícil é você fazer estaquia dele, né? Cortar uma estaca e tentar reproduzir, clonar aquela planta. Ele é um pouquinho mais complicadinho, dá para fazer também, funciona, mas talvez você tenha que adaptar algumas técnicas ou cuidar com mais carinho, usar um
enraizador natural, alguma coisa nesse sentido. E é uma planta que tolera solos menos férteis, né? Ela gosta de um solo fértil, ela não gosta de muita umidade, mas ela consegue tolerar a seca e consegue tolerar solos pobres também. Isso é muito legal, né? Às vezes a gente não tem tempo para regar, às vezes a gente não tem possibilidade de conseguir uma terra muito rica. Então a própria terra que você compra na floricultura, que vem no vaso, o alecrim vai crescer bem ali. O alecrim chega a durar ali 2, 3 anos, até 4, se for muito bem cuidado, se for uma planta muito bem adaptada. E quando ele flore, ele atrai a fauna local também, né? Tem abelhas que se alimentam do néctar das florzinhas do alecrim. Então é mais um motivo para você ter um pé de alecrim na sua casa. A próxima erva é o mastruz, ou erva de Santa Maria. Também é muito usado no sistema respiratório, também ajuda muito nesse sentido, mas o grande poder do mastruz, além de anti-inflamatório, antibacteriano, ele é vermífugo. Ele acaba com os parasitas do nosso intestino, ele tem uma capacidade muito forte de fazer isso. Já ouvi relatos de tradições antigas que, para cuidar de parasitas, de verminoses, amassavam mastruz junto com leite, davam para a criança e o leite fazia a criança evacuar rápido e o mastruz matava os vermes. Então ali naquela evacuação você podia identificar as verminoses que foram mortas, né, que foram exterminadas pelo mastruz. Não tenho evidência disso, mas eu acredito nesses relatos, né, as pessoas não teriam por que mentir. E são muitos relatos sobre o mastruz também, ajudando problemas respiratórios, asma, bronquite, descongestionamento nasal. Ela é uma planta espontânea, né, não é muito fácil a gente achar muda dela em algum lugar. Normalmente a gente identifica na horta, ou em beira de estrada, num canteiro, alguma coisa assim. Elas são trazidas por dispersão, por passarinhos. Mas você consegue encontrar semente na internet também. Não sei se você vai encontrar em qualquer loja de semente o mastruz, né? Porque é uma planta mais medicinal, é uma erva, as pessoas não fazem muito consumo dela. Então na internet você vai encontrar. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo onde você consegue comprar semente de todas ou quase todas essas plantas que eu vou trazer aqui, tá? Comprando por lá, o link do Mercado Livre, você não paga nada mais por isso, você ajuda o canal a se desenvolver também. Obviamente vem uma porcentagem dessa compra para mim. Para finalizar o mastruz, você pode plantar ele na sua horta, tá bom? Ou erva de Santa Maria também. É esse tipo de terra que ele gosta, uma terra bem cercada, uma terra fértil, uma terra preta. Você pode plantar junto com seus vegetais, com as suas ervas, com as suas hortaliças, não tem o menor problema. A terceira erva é a camomila. Quem não conhece a camomila, né? Calmante, sedativa, relaxante, ajuda a gente a combater ansiedade, estresse, problemas de insônia, né? Qualquer dificuldade com sono. Esse é o grande potencial dela. Ela também tem algumas funções digestivas, diuréticas, não é muito acentuada. Ela é muito usada para essa questão do relaxamento, do sono, da ansiedade, porque ela funciona muito bem, ela é realmente muito eficaz. Ela também tem alguma eficácia sobre irritações da pele, tá? Da mesma forma que ela calma o corpo no nível psíquico, né, neurológico, ela acalma irritações da pele também. Então, se você tem uma coceira ou se você tem alguma ferida que está incomodando, uma picada de carrapato, de mosquito, de abelha, algum animal venenoso, peçonhento, você pode botar uma compressa de camomila geladinha por cima, que ajuda a acalmar aquela região da pele também. Vai parar de coçar, vai diminuir a coceira, vai diminuir a irritação que você está sentindo ali. Para plantar camomila, você também planta de semente, a dispersão é muito simples, pode colocar numa terra fértil também de horta. É uma planta que gosta de muito sol, assim como o mastruz e o alecrim também gostam de muito sol. A quarta planta é o alfavacão, que é uma parente próxima do manjericão. Ela tem propriedades anti-inflamatórias e também ajuda muito para problemas respiratórios. Também tem algumas propriedades digestivas e calmantes. E eu trouxe ela aqui porque o mais legal é que dá para cozinhar com ela, assim como com o alecrim, né? Quem gosta pode fazer molhos concentrados, né, como pestos de alfavacão. E eu tive alguns relatos de amigos que já controlaram febre alta, febre de criança com alfavacão, com chá de alfavacão. Eu já cultivei essa planta durante muito tempo, já tomei ela à noite para acalmar, para ir dormir melhor, para ir dormir mais tranquilo. Eu já cultivei muito essa erva, né? Eu tenho um certo apreço por ela, pela facilidade do cultivo, né? Ela, como o manjericão, você pode pegar uma estaca, cortar e fazer clonagem dela e fincar num vasinho, fazer uma mudinha com ela, ou colocar na própria terra que ela vai germinar dali sem grandes dificuldades. A dispersão por sementes também é muito fácil, a taxa de germinação da semente dela é muito grande. Além de atrair a fauna local, as abelhas adoram o alfavacão, assim como adoram o manjericão também.
Então uma planta assim muito versátil, que serve para culinária e tem esses princípios anti-inflamatórios que ajudam com a respiração e digestão. Então assim, é uma planta muito versátil, eu gosto muito dela. Quinta erva é a babosa. Quem nunca ouviu falar de babosa, né? Ou aloe vera. É uma planta realmente fantástica, aquela baba que tem dentro dela tem princípios ativos cicatrizantes, hidratantes, para a pele é muito incrível. É muito usada como cosmético também, como tônico capilar, como para tirar ruga de pele, para tratamento de pele, né, com problemas na pele, doenças de pele, ferimentos, queimaduras. Eu mesmo já usei para queimadura uma vez e foi milagroso, extremamente fantástico. Eu queimei a mão numa panela que eu tirei do forno a 200 graus. É uma panela que estava assando pão, então não tinha água para controlar a temperatura dela, então estava realmente muito quente. E eu meti a mão nela. Eu tirei ela do forno com a luva e botei em cima do fogão, e aí fui e meti a mão e sem a luva depois, e queimou a minha mão assim, só de encostar já fez uma queimadura de 3º grau. E aí eu tratei com aloe vera e mel. Coloquei aloe vera misturado com mel e envolvi num saco plástico para ficar abafado ali durante um tempo, e durante um dia eu dormi com aquilo durante 12 horas, no dia seguinte a minha mão já estava nova, assim, já dava para perceber a mão se regenerando. E esse é o grande poder da babosa, ela tem essa capacidade de regeneração. E ela não precisa ser usada só na pele, ela pode ser usada internamente também. Existe uma dosagem, né? Ali você não vai consumir babosa todo dia, obviamente, até porque ela é amarga, é um pouco intragável, né, de se consumir. Mas você pode, vez ou outra, colocar num suco, colocar numa vitamina ou numa sopa, sem pouca quantidade para não alterar muito o sabor do seu alimento. Mas ela tem capacidades digestivas também e elas têm muitas vitaminas e minerais, ela é muito nutritiva. E por assim dizer, ela também ajuda a doenças do sistema imunológico, doenças crônicas, ela combate diversas enfermidades que a gente pode ter internamente no nosso corpo. Mas ela é mais utilizada sobre a pele mesmo, para hidratação, para curar feridas, né, irritações da pele. Eu já escutei dizer que a babosa, ela só funciona, né, suas propriedades só funcionam realmente depois que ela dá flor, depois que ela flore. Eu não acredito muito nisso, né, porque não faz muito sentido. Eu também já usei muita babosa que não tinha flor e que era muito novinha, não tinha nem 1 ano de idade. Mas como ela demora a dar flor, é uma planta que demora bastante, muitos anos até florir, frutificar, eu acredito que exista essa lenda, né? E provavelmente ela tem princípios mais ativos depois que flore, né? Ela tem propriedades melhores, porque já é uma planta madura, já é uma planta mais velha. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que a planta jovem não funciona. Funciona sim, funciona muito bem. Aliás, a flor da babosa é uma coisa linda. Eu já tive a oportunidade de entrar numa casa que tinha a babosa como a planta rainha do quintal, né, do jardim. E era uma babosa assim com três ramificações no meio de um jardim, e ela tinha assim mais ou menos 1,5 m por quase 2 de altura. Era uma coisa linda, cheia de flores e passarinhos em cima dela. Então é uma planta super linda, que faz muito sentido a gente ter na nossa casa, é fácil de cultivar, ela demora a crescer, demora a se desenvolver. Ela gosta de áreas mais úmidas também, né, mais irrigadas, gosta de um solo fértil, daquele solo da horta, terra de qualidade, bem preta, bem fofa. Mas ela tolera seca também, ela é uma planta muito resistente, então quando não tem muita água ela se adapta até pela capacidade de armazenar água dentro dela. E a 6ª planta que eu vou trazer para vocês é a cúrcuma, que muita gente conhece também. Dificilmente muita gente não vai conhecer essas plantas, porque elas são tão incríveis e têm potenciais tão grandes que a maioria das pessoas conhece. Mas eu preciso destacar o potencial delas aqui e o quanto elas são fáceis de cultivar na sua casa. Você pode ter no seu jardim, no seu vaso, na sua horta. A cúrcuma, por exemplo, você pega um dedinho daquele, né, um pedacinho de cúrcuma, enfia na terra e basta você cuidar daquilo, regar, aguar, e ela vai despontar em algum tempo, de 6 a 9 meses, uma flor incrível, né? Uma planta que tem folhas parecidas com lírio até, dá uma flor branca que sai linda, que atrai a fauna local também, atrai abelhas, e é muito fácil de reproduzir, né? Você vai tirar, quando você tirar aquela planta dali, normalmente quando a primeira folha cai, quando a primeira folha começa a ficar velha, madura, você pode colher a cúrcuma e aí você limpa ela com água bastante, você pode tirar aqueles dedinhos e daqueles dedinhos você pode multiplicar centenas, né? É uma planta que dura bastante tempo. Por ela ter grandes propriedades anti-inflamatórias, antibactericidas, antifúngicas,
ela é tão forte nisso que ela demora a estragar. Você pode enfiar ela na terra que ela vai demorar a estragar, é mais fácil ela germinar, ela brotar, ela enraizar do que ela estragar. Você pode deixar ela numa fruteira em cima da sua mesa e ela vai ficar ali durante muito tempo, meses até, que ela não vai estragar por conta dessa capacidade de resistência que ela tem. Isso dentro do nosso corpo trabalha o sistema imunológico, as nossas defesas de uma forma incrível. Talvez seja a planta com a maior capacidade anti-inflamatória que a gente conhece hoje em dia. Isso vai ajudar a tratar doenças crônicas, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares, enfim, contra câncer, infarto, dores reumáticas, a cúrcuma tá aí e todo mundo devia ter no quintal de casa, porque é muito fácil produzir, a colheita é praticamente certa. E é uma planta muito bonita também, fácil de cultivar. A próxima planta é a sétima, é o boldo. Quem nunca ouviu falar da qualidade do boldo, né, dos benefícios do boldo, principalmente quando as pessoas tomam umas e outras a mais, né, para curar uma ressaca. O boldo é uma planta fantástica justamente porque ela atua junto com o fígado. Ela auxilia na produção de bile, ela auxilia na quebra de gorduras e toxinas do nosso corpo junto com o fígado. Então ela também tem propriedades digestivas muito boas, né? Quando a gente come demais ou a gente está com algum mal-estar, uma azia, uma má digestão, mas sobretudo para funções hepáticas. Quem nunca foi receitado um chá de boldo por uma avó, uma tia, uma mãe, né? Pode parecer meio machista que eu só falo de mulheres, mas são as mulheres que tendem a cuidar mais da gente, né? Infelizmente é assim, os homens não têm muito essa não digo natureza, mas essa construção na nossa sociedade, né? Eu, pelo menos culturalmente, não tenho esse instinto de cuidar, mas sinto que a minha natureza tem esse despertar para um cuidado do outro, para um cuidado de mim mesmo. E aos poucos eu também vou desenvolvendo isso. E é claro que todas essas plantas vão ajudando nesse sentido, para você cuidar das pessoas, para você se cuidar e como uma atividade terapêutica também para você cuidar delas ali no seu quintal, no seu dia a dia. O boldo tem uma reprodução por clone muito fácil. É muito fácil você pegar uma estaca de boldo, cortar qualquer galinho, enfiar na terra, que a germinação é muito fácil. O enraizamento é quase certo. Você nem precisa usar algum enraizador estimulante para que ele enraize e comece a crescer folhas ali. Ele também atrai a fauna local, abelhas, algumas espécies de beija-flores gostam muito do néctar do boldo, mas o que eu mais gosto do boldo é a capacidade de produção vegetativa dele. Então ele serve muito como biomassa quando a gente está fazendo sistemas agroflorestais, ou então a gente precisa fazer uma estercagem de adubação verde numa horta, ou uma cobertura sobre uma horta. O boldo é muito bom para isso. Ele funciona como cerca viva também, então ele pode funcionar como uma cerca viva e ao podar ele alimentar o próprio pé da cerca viva. Isso é muito eficaz também para adubar aquele próprio solo que ele está crescendo. Então essa capacidade de biomassa, né, é muito boa, é uma qualidade muito grande do boldo, até porque ele consegue armazenar água dentro dele. Então quando você corta e coloca de volta no solo, ele ajuda a umedecer o solo e não só reter a umidade, né? Ele em si já tem umidade que vai auxiliar o solo e as plantas que estão crescendo naquele solo a crescerem melhor. Se você não sabe o que é cobertura vegetal, adubação verde, você pode acessar os vídeos aqui do canal, que eu já falei sobre isso, mas lá nesse curso também que eu recomendei, os princípios da agrofloresta e agroecologia, você vai entender tudo direitinho, tintim por tintim. A próxima planta é o louro. Eu adoro louro, eu amo de paixão. Eu sempre tive louro por todos os lugares que eu passei. Aqui nessa casa, infelizmente, eu ainda não plantei um pezinho de louro. Ele tem uma certa dificuldade de se adaptar, tá? O louro você não consegue plantar muito fácil de estaca, reproduzir muito fácil de estaca, embora dê para fazer. E quando você pega uma mudinha de louro, ela não se adapta muito facilmente como as outras plantas, tá? Você precisa de um certo cuidado, de um certo manejo. Se você assim que colocar uma mudinha de louro na terra começar a tirar aquelas folhinhas para usar na sua cozinha, na culinária ou para fazer uso das propriedades que eu vou falar daqui a pouco, pode ser que ele não se adapte muito bem e que ele venha a morrer, a secar. Então o ideal é que você cuide daquela planta primeiro e quando ela crescer um pouco, se tornar mais madura, você começa a tirar algumas folhas para fazer uso. Não vai depenar o bichinho inteiro, né? Tirar todas as folhas do louro, senão ele não vai sobreviver, obviamente. Eu já vi quintais com pés de louro incrível, assim, de dar inveja, de 3, 4, 5 metros de altura, com muitos galhos. Você pode ter louro assim à vontade pro resto da sua vida. E por que que louro é tão bom? Primeiro que eu gosto muito da planta, eu faço muito uso dela, eu gosto do sabor na culinária, eu ponho louro em tudo, em todos os pratos, é no feijão, é no arroz, é nos legumes, é na carne, em tudo que é lugar eu boto louro quando eu tenho à disposição.
alimentação. E ela ajuda muito no trato digestivo e qualquer problema estomacal, qualquer problema que você tem de má digestão, ele ajuda, até com flatulências também. Então eu conheci o louro, com as propriedades medicinais do louro, com uma amiga que usava para tratar de problemas de cólica durante o período menstrual. E era muito eficaz. E depois disso eu já usei louro para combater má digestão, azia, ou então alguma dor de estômago, até um piriri, uma diarreia. Ele ajuda a amenizar aquela dor, aquela sensação de irritação, aquela sensação desgostosa. E a minha mulher hoje em dia também, quando tem cólicas ou quando tem cólicas menstruais do período de menstruação, ela faz uso de louro e funciona muito bem, ajuda bastante, dá uma acalmada dentro do organismo, sabe? Então louro é uma bênção. Se você encontrar uma mudinha, compra, planta no seu quintal, que você também não vai se arrepender, com certeza. Uma planta muito agradável de se cuidar. Ela não resiste muito à poda, não poda muito o louro, mas você pode fazer aquela poda de limpeza para os galhos crescerem harmoniosamente, né? Você tem um belo pé de louro no seu quintal. Até porque se você deixa ele abafar muito, ficar muito cheio de galhos e folhas, ele começa a dar fungo, começa a dar problema, começa a dar uma diversidade de doenças que não é legal para a planta, beleza? A próxima planta que eu vou trazer é o guaco, também completamente voltada para questões respiratórias. O grande barato dessa planta é que ela tem uma capacidade expectorante muito grande, né? De colocar o muco, colocar o catarro para fora do nosso corpo. Onde quer que você vá que tem um xarope natural para tosse, pode ver que tem guaco no meio, própolis, mel e guaco, agrião e guaco, hortelã e guaco. Então o guaco está sempre lá. Tem um princípio ativo do guaco que é broncodilatador, então ele ajuda na respiração, né? O pulmão ficar a respirar melhor, né? A ter os vasos mais abertos para a gente conseguir respirar melhor. Então, contra gripe, resfriado, descongestionamento, é uma planta fantástica. O guaco é um cipó, é uma trepadeira, então você pode plantar ele numa horta, mas aí você planta ele perto de algum ferro, algum caramanchão, ou perto de um pilar de uma varanda, alguma coisa nesse sentido. Ele cacheia de uma forma linda, dá flores lindas, atrai muito a fauna local, a flor dele é belíssima, e aí ele precisa ser escorado em alguns pontos para ele crescer e se desenvolver bem. Mas a terra dele também tem que ter muita qualidade, né? O pezinho dele tem que ser bem cuidado. E a última erva, por fim, acho que é a minha favorita, não porque é a mais legal de todas, mas talvez a que eu tenho mais feito uso recentemente. Eu tô com um pé em casa muito lindo dela, que é a erva baleeira. O pé que eu tenho em casa já tem quase 3 anos de idade e já fiz algumas podas nela e ela tá crescendo de uma forma muito linda e florescendo. A erva baleeira é uma anti-inflamatória poderosíssima. A cúrcuma é muito usada internamente, né? A gente ingerir a cúrcuma, até porque se a gente passar cúrcuma na nossa pele, a gente vai ficar toda amarela. E a erva baleeira ela é muito indicada para a pele, para infecções de pele, para problemas da pele, ferimentos. Ela tem uma capacidade de cicatrização muito grande e anti-inflamatória muito grande. Ela não permite que a bactéria entre ali, ou colonize, se reproduza. Ela tem uma ação antibacteriana muito forte, ajuda com inflamações, inchaços. Também é muito boa para artrites, tendinites, então problemas nas articulações. Ela é muito eficaz nesse sentido. Existe até um remédio que é muito conhecido, que é a base de baleeira, né? Se eu encontrar o nome, eu acho que é Axepan, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, ou então aqui no cantinho da tela, que é feito à base de baleeira, né? Um fitoterápico incrível. Eu usei muito na infância do meu filho, nos momentos que tinha febre, né? Febre depois de tomar vacina, ou por questões de dor de dente, crescimento de dente, ou até quando pega uma gripezinha ou outra, a criança sempre pega, e a baleeira sempre ajudou não a diminuir a febre, mas na questão da analgesia, né? Ela também é um analgésico muito bom. Então ajuda a cuidar dessas dores, dessas inflamações dentro do corpo. Então tanto fora do corpo, né, sobre a pele, quanto ingerindo em formato de chá e de infusões, a baleeira funciona muito bem. Se você encontrar uma muda de erva baleeira, pega ela, abraça, planta na sua casa, porque ela é muito difícil de reproduzir. Tanto de semente quanto de estaca tem uma certa dificuldade. A que eu tenho aqui foi reproduzida por alguém por semente. De estaca ela é um pouquinho mais chatinha, tem que usar algumas técnicas diferentes. É uma planta que não tem um crescimento muito acelerado e ela precisa de um certo cuidado, um certo carinho, porque ela precisa de poda, ela tende a crescer demais com galhos finos, então ela tende a tombar.
Então a gente precisa estar sempre cuidando dessa planta, senão ela faz uma bagunça no quintal, ou então as outras plantas do quintal sufocam ela e não deixam ela crescer. Bom, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado dessas 10 ervas, que vocês tenham conhecido alguma diferente, ou pelo menos alguma propriedade que vocês não conheciam delas, e a gente se vê no próximo vídeo.